Imagine comigo agora a seguinte cena. É verão lá na antiga Palestina, a Palestina de 1500 anos atrás. Então você imagine agora um rebanho de ovelhas seguindo um pastor para fora do portão do seu aprisco. O sol mal apareceu e o pastor já conduz o rebanho do portão para os campos. Porém, diferente dos outros dias, desta vez o pastor não voltará com o seu rebanho para casa quando a noite chegar. Dessa vez o pastor não irá descansar na sua cama e as ovelhas não irão dormir seguras no aprisco dela. Porque agora é a época de levar as ovelhas para o campo alto. Hoje as ovelhas serão guiadas para as montanhas. O pastor e o seu rebanho vão ficar fora por semanas, talvez até ficarão fora por meses. E você pode estar imaginando e ao mesmo tempo agora pensando: o porquê disso? Vem comigo que eu vou te explicar. Seguinte, o pastor faz isso porque ele não tem outra escolha. O pastoreio da primavera deixou os pastos vazios. Por isso, o pastor precisa levar o seu rebanho e procurar novos campos, que nessa época do ano só se encontram lá nas montanhas. Sem outra companhia, senão a das ovelhas, e sem outro desejo, senão o bem-estar delas, o pastor guia as suas ovelhas em direção aos espessos gramados dos campos nas encostas das montanhas. Apesar de tudo, pastor e ovelhas ficarão bem até que venha o inverno e a grama acabe e o frio se faça insuportável e os faça retornar. Mas não fique você pensando que todos os pastores fazem essa jornada. Não, nem todos os pastores fazem essa jornada. A viagem é muito longa, o caminho é muito perigoso, plantas venenosas podem infectar o rebanho, animais selvagens podem atacar o rebanho. Existem ainda trilhas muito estreitas, vales escuros. Por isso, existem aqueles pastores que preferem a segurança dos pastos rasos e estéreis embaixo a se aventurar, levar o seu rebanho para as montanhas. Mas o bom pastor não. O bom pastor conhece bem o caminho, porque ele já percorreu essa trilha diversas vezes. Além do mais, o bom pastor está preparado. Vara na mão, o cajado preso ao cinto. Com a vara ele tocará o rebanho, com o cajado ele protegerá o rebanho, guiará o rebanho. E assim o pastor sabiamente, corajosamente, conduzirá em segurança o seu rebanho para as montanhas e os seus pastos verdejantes, mesmo que tenha que passar por vales escuros, vales mesmo de sombra da morte. Perceba, meu amado, minha amada, que Davi entendia muito bem essa peregrinação anual que os pastores faziam, porque você sabe muito bem, antes de ser o rei de Israel, Davi foi pastor de ovelhas. Com certeza, essa foi a inspiração de Davi, como o autor de um dos mais importantes e conhecidos versículos da Bíblia, o Salmo 23, verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que o pastor da antiga Palestina fazia com o seu rebanho,
o nosso bom pastor, Jesus, faz conosco. Jesus nos levará para os campos elevados. Quando os pastos estiverem escassos aqui embaixo, Jesus nos levará lá para cima. Jesus nos guiará através do portão para fora das planícies. Jesus subirá conosco, estará conosco nas trilhas das montanhas. E chegará aquele dia em que o nosso bom pastor Jesus nos levará para a montanha pelo caminho do vale e nos guiará para a sua casa através do vale da sombra da morte. Você sabe bem, a morte é inevitável. Mal nascemos e já começamos a morrer. Eu ouvi isso de um professor meu no meu tempo do ensino médio, passados mais de 40 anos, e até hoje lembro disso. Toda pessoa nasce com data de validade e caminha na estrada da vida, sabendo que um dia chegará no final dela. Sim, meu amado, haverá um dia em que o Eterno chamará cada um de nós. E cada um de nós passaremos o vale sombrio da morte e entraremos para a eternidade. O vale da sombra da morte é muitas vezes tenebroso, porque eu e você, nós não fomos criados para morrer. A morte física, você sabe bem, é consequência do pecado que atingiu a raça humana, porque Adão pecou e, consequentemente, todos pecaram. Romanos 6,23 deixa bem claro isso, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte, perceba, é também uma porta de entrada para novas conquistas e uma nova comunhão. A cruz de Cristo venceu o pecado. A cruz de Cristo venceu o mundo. A cruz de Cristo venceu o diabo. E a ressurreição de Cristo derrotou a morte. A ressurreição de Cristo matou a morte. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15, versos 55, 56 e 57. Ele diz: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Texto do Salmo 23, verso 4, fala que enfrentaremos tempos difíceis, tenebrosos, tempos de provas e sofrimentos, até chegarmos ao vale, a morte. Mas é uma frase que nos traz consolação. Passamos pelos vales, enfrentamos provações e finalmente enfrentaremos a morte. Mas quem tem o bom pastor está seguro. Atravessaremos o vale com segurança e paz, porque o Salmo 23, verso 4 afirma claramente: tu estás comigo. Temos boa e segura companhia. E depois que passar pela morte, todo servo de Jesus Cristo entrará no gozo do seu Senhor. Mas enquanto caminhamos nos vales tenebrosos da vida, vamos seguros, porque o nosso bom pastor nos contempla com seu amor inefável. Jesus não nos deixou só. Jesus jamais nos abandonará. Nada pode nos separar do seu fiel e imutável amor. Jesus vive para sempre. Jesus está sempre conosco. Para Jesus, as trevas e a luz são a mesma coisa. Ele conhece todos os caminhos de dor e sofrimento e conhece o poder da morte, porque passou por ela, mas venceu a morte. E sobre ela nos dá também a vitória. Não foi à toa que Davi afirma que Deus está conosco ao escrever: tu estás comigo. Esta é a mensagem cheia de esperança da Bíblia. O Senhor está conosco. E quando Jesus está conosco, quando Jesus está perto, tudo é diferente mesmo, até a morte. Você pode até agora, meu amado,
está enfrentando a morte, uma doença incurável, uma solidão terrível, mas você não enfrentará sozinho, porque Jesus está com você. Ou mesmo você pode estar enfrentando outras situações, como desemprego, conflitos na sua família, dias difíceis, mas creia, você não enfrenta nada disso sozinho, porque Jesus está contigo. Sua família pode voltar-se contra você, mas Jesus não. Seus amigos podem traí-lo, mas Jesus não. Você pode estar se sentindo sozinha no deserto, mas na verdade você não está, porque Jesus está contigo. Você, meu amado que me assiste, sabe muito bem que a vida cristã não é uma jornada fácil. Cruzamos desertos terrivelmente quentes. Passamos, atravessamos vales assustadoramente profundos, mares revoltos, enfrentamos ventos contrários. Contudo, mesmo quando andamos pelo vale da sombra da morte, não precisamos ter medo algum, não porque somos fortes ou os perigos são irreais, mas sim porque a nossa confiança vem do fato de que Jesus está conosco em todas as circunstâncias e em todo o tempo. Não precisamos ter medo dos adversários que nos ameaçam, pois o nosso pastor Jesus, o bom pastor, nos dá a vitória sobre eles. Não precisamos ter medo de vexame e fracasso, porque o nosso bom pastor Jesus nos honra, ungindo-nos a cabeça com óleo. Não precisamos ter medo da tristeza que ronda a nossa alma, porque o nosso bom pastor Jesus nos oferece grande alegria, faz o nosso cálice transbordar. Isso tudo com a certeza que a vara e o cajado do bom pastor sempre nos consolam. A vara e o cajado são os meios pelos quais o pastor protege e dirige as ovelhas. Eles são os instrumentos do soberano e do bondoso pastor. Com a vara, o pastor afugenta os inimigos, e com o cajado, o bom pastor Jesus guia e resgata as ovelhas. O homem de dores sabe melhor do que ninguém como atender às necessidades do coração abatido. A vara consola porque força os inimigos como lobos e leões a baterem em retirada. E o cajado consola porque é usado para guiar a ovelha no meio dos obstáculos e até para retirá-la de algum buraco ou despenhadeiro em que tenha caído. A vara e o cajado do pastor garantem segurança e acalmam os temores da ovelha. E eu quero concluir te fazendo a seguinte pergunta: você também não quer essa segurança, esse guiar do bom pastor Jesus? Talvez você esteja agora, quando assistiu essa mensagem, seja no que tempo foi, talvez você esteja agora passando pelo vale da sombra e da morte. Talvez você agora esteja desesperado, morrendo de pavor do futuro, e assistiu essa palavra, e quer também a vara e o cajado do bom pastor, quer também que o bom pastor o guie pelo vale da sombra da morte, e quer também a presença do bom pastor Jesus com você em todos os dias da sua vida, lhe guiando e abençoando. Se você quer Jesus, quer que Jesus, o bom pastor, lhe guie agora, feche seus olhos e faça essa oração comigo. Jesus, meu bom pastor, eu confesso os meus pecados. Eu declaro que o Senhor é o meu Salvador, que o Senhor é o meu bom pastor, e peço que me guie pelos vales da sombra e da morte, porque eu não vou temer mal algum, porque eu sei que o Senhor, o bom pastor, está comigo, e a tua vara e o teu cajado vão me consolar. Livra dos meus temores, livra, ó Deus, dos problemas, das dificuldades que eu estou passando, para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém.
Chegamos ao final, meu querido, de mais uma palavra. Espero que ela tenha abençoado você grandemente. Fazendo mais uma vez o apelo para você ajudar o pastor. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva. É importante você inscrever. É importante você dar o like. Poxa, tantas pessoas assistem a mensagem e o número de likes, de gostei é tão menor. Dá esse like aí, mesmo que você assista um pouquinho da mensagem, depois em pedaço, sempre dá o like. Se quiser, comente, compartilhe, ajude-me a fazer esse canal crescer, porque a intenção dele não é outra senão pregar o evangelho, levar a mensagem de paz, assim como levou para você agora. Tá certo, então? Muito obrigado. Estamos chegando ao final dessa jornada do Salmo 23. Faltam agora apenas 2 terças-feiras e, se Deus quiser, terça-feira que vem estaremos juntos mais uma vez. Fiquem com Deus e até semana que vem.